Glória a Deus, irmãos. A paz, Senhor, a todos. Eu creio que é um tempo onde Deus está mostrando profundamente o seu coração, está revelando o seu coração. E a Bíblia fala: busca o Senhor enquanto se pode achar. Então são momentos preciosos de Deus, momentos onde o Senhor tem falado às nossas vidas, onde o Senhor vem concretizar aquilo que é o plano dele de salvação sobre cada um de nós. Eu queria começar essa palavra, falar um pouco sobre o momento de Moisés, o quão Moisés ele foi profundamente tocado pelo Senhor, e de uma forma tão inusitada, de uma forma tão diferente, o Senhor entra no cotidiano de Moisés, que Moisés ele criou um cotidiano de cuidar de ovelhas. Vamos ler lá, Êxodo, capítulo 3, versículo de 1 a 5. Ora, Moisés estava apacentando o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levou o rebanho para trás do deserto, e chegou a Horebe, o monte de Deus. Apareceu-lhe um anjo do Senhor em uma chama de fogo no meio de uma sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Olha que interessante. Moisés apacentava o rebanho, ele já era um pastor de ovelhas, ele já tinha um processo na vida dele, um cotidiano na vida dele. Toda a história você já conhece, ele fugiu do Egito, ele conheceu a esposa dele, enfim. Então Moisés tinha um cotidiano. E Deus entra no meio desse cotidiano de Moisés, Deus mostra algo do meio do cotidiano. É isso que eu queria que vocês atentassem. O Senhor está falando no meu coração que coisas no meio do nosso cotidiano vão acontecer, e aonde vai chamar nossa atenção para Ele, em relação ao Senhor. A sarça, olha que interessante, a sarça, no versículo 2, ela não se consumia. Ela não se consumia. Interessante isso, presta muita atenção nisso. Ou seja, não havia um combustível suficiente para destruir aquela sarça. Se você jogar álcool, se você jogar querosene, se você jogar algum tipo de combustível, ela queimaria e parava de queimar. Ela seria, ou seja, virava aquele pó, aquela cinza, e destruiria a sarça. Mas a sarça não se consumia, a sarça não estava destruída. Deus está convocando como sarças, a rosa de Saron, as nossas vidas, e Ele quer lançar o seu fogo, a sua santidade, e revelar o propósito sem necessidade de combustível. Veja bem, eu vejo esse texto e eu vejo que o Senhor nos provoca a uma busca a Ele, traz uma invocação ao processo de buscar o Senhor e nos remete àquele versículo que fala: verdadeiros adoradores o adorarão em espírito e verdade. Olha que tremendo. Eu vejo essa sarça, o Senhor tem mostrado para mim, olha o versículo 4 e 5. E vendo o Senhor, versículo 3, vamos dar sequência. Versículo 3 assim: pelo que disse, agora me virarei para lá e verei esta maravilha. Moisés ficou maravilhado. E porque a sarça, ela não se queimava. A sarça não se queimava. E vendo o Senhor que ele se virava para ver, chamou-o no meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. Respondeu ele: eis-me aqui. Prosseguiu Deus: não te chegues para cá, tire o sapato dos pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Moisés, olha que interessante o versículo 3. Agora me virarei para lá e verei essa maravilha, porque a sarça não se queima. Irmãos, quantas sarças Moisés viu no deserto? Muitas. Quantas sarças Moisés viu queimando no deserto? Muitas, porque um sol seca esses ramos, esse tipo de planta, e vira galho seco, uma intensidade solar, queima, pega fogo. Então Moisés viu isso, era um cotidiano. Era o cotidiano de Moisés ver isso acontecendo. Mas olha que interessante, as sarças, elas queimavam o tempo todo no deserto, mas essa sarça, ela queimava e não se consumia.
Então Deus está usando uma situação, coisas comuns em nossa vida, para aparecer de forma inusitada, porque Deus assim quer e vai fazer para chamar nossa atenção para o cumprimento do propósito que Ele tem e que Ele quer fazer. Irmãos, vamos estar atentos. Vamos estar atentos porque vão passar coisas em nossas vidas que são comuns, são do nosso cotidiano. Eu digo porque eu tenho um tipo de cotidiano, o irmão que está ouvindo, a irmã que está ouvindo tem outro tipo de cotidiano, e cada um de nós temos cotidianos diferentes, mas nós vemos coisas iguais nesse cotidiano todo dia. Por exemplo, eu vou até Guararapes todos os dias, eu vejo uma pista que para mim ela não muda, é a mesma coisa. Moisés viu uma sarça que se queimava constante, uma sarça queimava uma outra ela estava com o rebanho, ele via as sarças queimando, mas essa era diferente. E aí ele foi, olha o versículo 5, o versículo 4, e vendo o Senhor que ele se virava para ver, chamou no meio da sarça. E vendo o Senhor que você passa por esse cotidiano e vê algo inusitado de Deus, Ele te chama. Ele te chama. Algo inusitado vai acontecer. Algo inusitado o Senhor está falando no meu coração que vai acontecer. E eu falei no começo aqui que nós seremos como as sarças. Por quê? Porque é coisa simples. Uma sarça simples, algo simples do nosso cotidiano. Talvez uma situação de uma pessoa que nós conversamos todos os dias, mas de repente o Senhor fala: olha para essa pessoa. Você vai ouvir a minha voz. Olha que interessante, esses dias eu tenho um rapaz que ele é andarilho, e vira e mexe ele vem aqui na minha casa pedir comida. E esses dias ele veio, ele tinha ganho um cacho de uva, estava dentro de um plástico muito bonitinho, uma cacho de uva gelado. E ele falou assim: ô meu irmão, me dá comida aqui, eu vou te dar em troca esse cacho de uva. O mendigo me abençoou. Eu percebi que Deus estava falando ali. Deus estava falando com um cacho de uva que o mendigo me deu. Agora você imagina, o mendigo te dá comida. Uma coisa inusitada, e uva. Então Deus começa a falar da vinha no meu coração. Enfim, eu preguei isso domingo passado. Irmãos, Deus está falando com coisas simples no nosso cotidiano, mas Ele está incendiando, Ele está colocando processos divinos. E vamos prestar atenção, porque Moisés, para chamar a atenção de Moisés, ele queimou uma sarça, mas ela não se consumia. Ele usou algo da vida de Moisés, um cotidiano de Moisés, algo simples, porque sarças queimavam o tempo todo na vida, no cotidiano de Moisés, mas aquela não se consumia. E quando Moisés se aproxima, olha o versículo 5, prosseguiu Deus: não te chegues para cá antes de tirar os sapatos dos teus pés, porque o lugar que tu estás é terra santa. Então, o que Deus fala ao meu coração? Vai se despindo desse momento da sua vida. Tira de você coisas que você se vestiu desse mundo. Porque esse lugar que você está aqui agora é santo. Eu vou falar com você. E ele fala, versículo 5, prosseguiu. O 6, né? Eu sou Deus, versículo 6, eu vou terminar com ele. Eu sou Deus do teu pai, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. E Moisés escondeu o rosto, porque temeu olhar para Deus. E aí vem todo o processo da história. Deus está falando com o nosso coração. Quando Moisés entra no processo de tirar as sandálias dos pés e ver o lugar santo, e Deus fala com ele, se revela a ele, ele esconde o rosto, porque ele teve o quê? Olha o versículo que fala, porque temeu olhar para Deus. Amém, irmãos? Essa é a mensagem que eu queria passar para vocês nesse vídeo. E eu acredito, em nome de Jesus, que cotidianos nossos vão ser interferidos por aquilo que o Senhor quer para as nossas vidas, em nome de Jesus. Amado Deus Todo-Poderoso, eu te peço agora, vem com teu reino, com a tua graça, com teu Espírito sobre cada irmão e irmã. Receba, Senhor, receba cada coração agora no teu altar, receba o meu coração. Nós queremos ver, Senhor, a tua palavra santificando as nossas vidas. Interfere no nosso cotidiano para podermos adentrar aquilo que o teu coração quer nesses dias, Pai, em nome de Jesus.
Que Deus abençoe e Ele venha de uma forma inusitada, com coisas muito simples na sua vida e no seu cotidiano. Um grande abraço, que o Senhor te abençoe. Amém.